Ministro André Mendonça do STF pede vista e suspende julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Também neste vídeo você vai verificar que o delegado de Polícia Federal do Lula e do Moraes, expulso dos Estados Unidos, é um homem que tem ficha corrida aqui no Brasil. Há inclusive uma situação muito grave, fatal, envolvendo ele estava guiando um carro com placa fria e houve um incidente fatal. Você vai ver isso daqui também. E vai ver uma notícia: a mãe da Carla Zambelli tomou uma decisão muito importante sobre a filha. Você fica até o final que você vai saber. Mendonça pede vista e suspende julgamento no STF sobre Eduardo Bolsonaro. Matéria da CNN Brasil, placar era de 4-0 pela condenação de Eduardo por suposta defamação contra Tabata Amaral. Interessante que um dos juízes que votaram até agora, o doutor Moraes, juiz que não se declarou suspeito, mesmo sendo uma pessoa tão próxima da Tabata, a suposta vítima, que foi até o casamento dela. Brasilzão. Tem justiça ainda aí? Tem justiça ainda aí, seu espreme? Sai justiça daí ainda? Tá difícil, hein? Bom, mas aqui o Mendonça pediu vista, então, desse negócio e suspendeu. O ministro Mendonça pediu vista e suspendeu nessa quarta-feira, 22. O julgamento do STF que analisa a condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação contra a deputada Tabata Amaral. O caso estava em análise no plenário virtual desde a última sexta-feira. Antes da suspensão, o placar era de 4-0 pela condenação. Acompanhando o relator Moraes, também já tinham votado Flávio Dino, Cristiano Zé de Carmen. Claro. Eu adoro esta banda do STF. Vocês não? Eu adoro. Tabata apresentou uma queixa-crime contra Eduardo quando o então deputado, em uma rede social, disse isso, aquilo e tal. Hoje mesmo, um juizão negou uma ação parecida, só que a vítima era uma pessoa de direita, né? Tá chato, hein? Tá muito chato essa desrepública. Muito bem, vamos começar aqui. A mãe da Carla Zambelli lança candidatura pelo PL. Fontes indicam que Rita Zambelli é oficializada como candidata a deputada federal em São Paulo. Que coisa, hein? Que coisa. Ah, meu Deus, que coisa. Vamos aqui. Fontes próximas à família da ex-deputada Carla Zambelli repassaram com exclusividade ao site do Cláudio Dantas um vídeo de lançamento da pré-candidatura da mãe de Carla Zambelli, Rita Zambelli, que deve disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Partido Liberal em 2026. Segundo a apuração, a estratégia inclui o uso do mesmo número eleitoral associado à filha nas últimas eleições. Filiado ao PL em São Paulo, Rita iniciou sua pré-campanha nesse ano. Aos 75 anos, será sua primeira disputa eleitoral. A candidatura ocorre após a condenação e prisão de Zambelli, atualmente detido no presídio de Rebilia, em Roma, Itália. A ex-deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão de sistemas de... Pois é. A entrada de Rita Zambelli na disputa foi definida ainda em 2025 em meio ao avanço dos processos judiciais contra a filha. Complicado, hein? Complicado. Marcelo Ivo, delegadão de Polícia Federal, né? Usava placa fria em acidente que ceifou um vigilante, um pobre vigilante em 2016. Esse país é um paizinho ridículo, né, cara? Que país é esse? O delegado de Polícia Federal usando placa fria produziu esse resultado terrível. E depois estava lá dando as cartas em Miami, e as fotos, e agora vem à tona a vida na babesca que ele levava lá às custas do dinheiro público. Triste esse país. O delegado de Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que foi expulso recentemente dos Estados Unidos, usava um carro com placa fria quando matou um vigilante atropelado em uma rodovia no interior de São Paulo em 2016.
A revelação foi feita pelo jornalista Cláudio Dantas no programa. Na ocasião do acidente, Ivo Carvalho dirigia alcoolizado. Perdão, estava com a carteira de motorista vencida. Olha que cara é esse. É este cara que está... Bom, só podia ser um cara como este para estar fazendo dentro dos Estados Unidos, contra as instituições dos Estados Unidos, conforme diz a Embaixada Norte-Americana no Brasil e também o Departamento de Estado norte-americano. Um sujeito que dirigindo embriagado no Brasil, com a carteira vencida, com placa fria, provavelmente porque estava com carteira vencida, né? E provavelmente que costumava andar embriagado, então estava com um break, placa fria para não ser identificado. Pois não? Pois não. Esse sujeito atropelou numa rodovia no interior de São Paulo em 2016 um vigilante que veio a óbito. A revelação foi feita pelo jornalista Cláudio Dantas. Na ocasião, esse sujeito dirigia alcoolizado, estava com a carteira de motorista vencida havia mais de um ano. Ele usava um Mercedes-Benz com placa com registro como registrado por diversas reportagens na ocasião. Em resumo, em recurso enviado por sua defesa ao Superior Tribunal de Justiça e obtido com exclusividade por esse site, a placa associada ao veículo é... Pois é, mas lá no momento do acidente, o que aparecia era a placa fria que ele estava usando. O pedido do delegado da PF ao Superior Tribunal de Justiça para tentar trancar uma ação penal relacionada ao atropelamento foi indeferida pela sexta turma, em novembro de 2019. Quase um ano depois, em setembro de 2020, Marcelo foi absolvido pela Justiça de São Paulo, após ressarcir a família da vítima por danos materiais e morais. Francisco Lopes da Silva Neto, vigilante, era casado, tinha 2 filhas. Consulta ao sistema do Detran mostra que a placa usada pelo delegado na ocasião, diferentemente da que constava no CREV do veículo, está vinculada a um Honda Civic. A placa fria estava vinculada ao Honda Civic, modelo 2019, ou seja, nem existia em 2016 quando do acidente. Placas frias só podem ser usadas pela PF em operações de inteligência, o que não se enquadra no caso. Para se dar bem no Brasil, não se pode ter fair play, não é verdade? Só os bad boys se dão bem. A prova está aí. Se darão bem até quando? De todo modo, foi expulso esse anjo lá dos Estados Unidos. Estava fazendo malfeitos, cumprindo missões. Aqui os seus chefetas, que estão doidos para polemizar com Trump e ver se ganham uns votinhos, já começaram a polemizar. Diz que os Estados Unidos, ao expulsarem este anjo de lá, agiram mal. Dê seu like aí, inscreva-se, confira a inscrição. Confira a sua inscrição agora. Comente, compartilhe, se aparecer o botão hypar, clique aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Conto com você para você ir até a aba Seja Membro. É importante que você se torne membro deste canal.